Graça, paz, irmãos e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estou aqui para trazer uma mensagem novamente para vocês, uma mensagem que nos edifique, que nos faça ter um relacionamento mais estreito com o nosso Senhor, o Deus de nossas vidas. Irmãos, já são quase 90 dias, 3 meses sem nós nos encontrarmos para adorar o Senhor. São tempos difíceis, é assim que Deus quis. Eu creio que Deus é soberano, que nada foge do seu controle, nada foge do seu poder, e tudo que está acontecendo tem o seu propósito. Então é tempo de nós aprendermos com o Senhor o que Ele tem a nos ensinar. Ele tem a nos ensinar muita coisa, e como eu falei em outros vídeos, em outras mensagens, é tempo de nós nos arrependermos, meus irmãos, é tempo de nós termos um coração contrito, quebrantado e abandonar os nossos erros e faltas e falhas, para que o Senhor possa assim dar-nos a sua graça, para que a gente vença aquilo que está dominando a igreja. Então, Deus precisa ser assim glorificado. Não é o pecado que deve reinar sobre nós, até porque o pecado não tem poder sobre os filhos de Deus, pois tudo foi quebrado pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que eu quero trazer com vocês, meus queridos e amados irmãos, é um texto que é conhecido por demais e quase não necessitará de nós abrirmos a Bíblia, porque é João 3, verso 16, e eu quero trazer alguns pontos importantes aqui. A grandeza da salvação de Deus. O Senhor fala a Nicodemos o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ter uma palavra de oração, que Deus nos ilumine. Senhor Jesus, Deus eterno, santo Senhor, ilumina, Senhor, a nós, aplica a palavra do Senhor aos nossos corações. Seja, Senhor, assim favorável para a glória do Senhor. Esta é nossa oração, em teu nome. Amém. Pois bem, queridos, a salvação que nos foi outorgada, que nos foi dada, não é um prêmio que nós recebemos. Não é uma recompensa. Nós não iremos chegar diante do trono de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer: Senhor, me dê a vida eterna porque eu conquistei. Me dê a salvação do Senhor porque eu fiz por onde receber esta salvação. De forma alguma. A Bíblia não ensina isso, porque a salvação não é um prêmio que nós recebemos, mas é uma dádiva de Deus. É uma graça do Senhor, sem nenhum tipo de merecimento. Então nós não conquistamos a salvação pelos nossos esforços, mas pelo favor de Deus e pela fé na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fala a Nicodemos, um mestre em Israel. O Senhor direciona para ele essa fala e diz exatamente isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, nesse pequeno verso, podemos ver algumas verdades. E eu quero ver com vocês algumas verdades nesse verso, que a salvação do Senhor ela tem a procedência, e ela procede em Deus, no Senhor, porque o verso diz: porque Deus amou. Quem teve a iniciativa de amar foi Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, sustentador de todas as coisas. Ele tomou a iniciativa de nos amar, mesmo antes que o mundo e todas as suas criaturas fossem criadas. Então, seu amor por nós é eterno, é deliberado, procedeu dele e é até mesmo incondicional. Então, Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos defeitos e das nossas falhas. A causa do amor de Deus não está em nós, não procedeu de nós, mas veio dele, da pessoa do Senhor. Outro ponto é que a salvação ela é tão grande que ela é ampla. Ela é poderosa, porque o texto diz assim: porque Deus amou o mundo. E aqui, queridos, há algumas questões teológicas para saber que mundo é esse.
o mundo aqui não é cada pessoa do universo. O mundo aqui é exatamente todas as pessoas, no sentido de que não é somente para Israel. Deus amou o mundo. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, olha, a salvação não é somente para Israel, mas é também para todo mundo, para todas as classes, para todas as raças. Não, a salvação não é somente para a raça judaica, mas é para a raça gentílica, que eu e vocês fazemos assim parte. É tanto que o capítulo 1 do verso 12, nesse mesmo evangelho, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Todos quantos, não importa se seja judeu, não importa que seja gentil, aquele que creu no Senhor recebeu o perdão dos pecados. Então o mundo aqui é exatamente isso, essa amplitude. Não ficou restrita somente para um clã, para uma tribo, para determinadas pessoas, mas ela é ampla. Outro ponto, queridos, é que a salvação ela é intensa. É intensa ao ponto de dizer o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira. Veja a expressão de tal maneira a ponto de ser singular. Esse amor de Deus, ele é incomparável. Ele é grande, ele é superlativo. Seu amor, ele não foi feito somente por fala, mas foi um sacrifício do seu próprio Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um sacrifício supremo. O amor de Deus não foi esculpido, queridos, em determinado lugar, mas ele foi demonstrado pela morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Na cruz nós temos a justificação, na cruz nós fomos reconciliados, na cruz nós recebemos pela fé o batismo do Espírito Santo e nós estamos nele, em Jesus para todo sempre. Outro ponto é que esta salvação tão grande, ela é uma dádiva do Senhor. Porque o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja que para a nossa salvação, Deus não nos deu ouro, Deus não nos deu prata, nem deu anjos, mas Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para a nossa redenção. Deus deu tudo dele. Deus deu a si mesmo, porque Ele deu o seu único Filho. Ele deu a nós, queridos, aquilo que nós não poderíamos conquistar, que era exatamente o Senhor Jesus Cristo. Ele deu para que ele, Jesus, se esvaziasse, se vestisse de ser humano e deu seu Filho para que nós fôssemos aceitos por ele, mesmo ele, Jesus Cristo, tendo sido assim rejeitado na cruz. Esse é o amor de Deus. Pela rejeição que Deus fez com relação ao seu Filho, nós nunca mais seremos rejeitados. Nós nunca mais seremos malditos, porque Jesus Cristo se fez maldito por nós. Então essa salvação ela é grande, tão grande, porque ela foi dada em Jesus Cristo. Foi uma dádiva do Senhor para nós. Outro ponto é que esta salvação é grande por causa da oportunidade. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a oportunidade está aqui, é pela fé, é crer no Senhor Jesus Cristo. Então a salvação ela não é recebida como fruto de nosso merecimento, mas ela é o resultado da graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. A salvação ela não é dada àqueles que se julgam santos, àqueles que se julgam bons, àqueles que praticam obras com o propósito de receber o favor de Deus, mas de forma alguma. Ela é dada, queridos, porque Deus decidiu nos dar para todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Não é crer em anjos, não é crer em santos, mas é crer em Jesus, o Filho de Deus, porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a porta de nós encontrarmos o nosso Deus Todo-Poderoso. Outro ponto, queridos, essa salvação ela é tão grande que ela é libertadora. Veja o que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação, queridos, é um livramento da ira vindoura. Ou seja, nós não iremos mais perecer.
As cadeias do pecado que nos amarrava, ela não tem mais poder sobre nós, pois Cristo morreu, levando sobre si no madeiro todos os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Nós não iremos mais para o inferno. Nós receberemos a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo, porque nós já temos ela pela fé. Então aqueles que não creem no Senhor irão perecer, e irão perecer eternamente. Se a salvação é eterna, então o perecimento também é eterno. Aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus jamais verão a vida, disse João, mas sobre eles permanecem a ira de Deus, porque irão perecer para sempre. Em último lugar, queridos e amados irmãos, essa salvação ela é tão grande pela sua oferta. Além de ser dado Jesus Cristo, Deus deu o seu Filho, mas é também para que nós tenhamos a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, diz o texto, a vida eterna. Deus não apenas nos livrou da condenação, mas Ele nos deu a vida eterna. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus receberão a vida eterna. A vida eterna é uma vida de paz, é uma vida abundante. E essa vida abundante é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de comunhão com Cristo, vivendo com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Isto é uma dádiva que nós nunca mais, ou melhor dizendo, nós nunca iríamos receber pelos méritos, mas nós o recebemos pelo favor de Deus. Há um lugar para nós, há uma habitação para nós, uma habitação eterna, novos céus e nova terra na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e vivendo com Ele para todo sempre. Esta é a vida eterna, uma vida abundante que nós iremos desfrutar. De quem é o mérito de tudo isso? O mérito é do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder para todo sempre. Se alguém merece ser louvado, glorificado, exaltado, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. E sendo Jesus Cristo exaltado, como Ele mesmo ensinou, o Pai também o é. Que essa palavra esteja nos nossos corações. Nós já ouvimos tanto sobre esse texto, sobre esse verso, e Paulo nos ensina também que é bom a gente trazer à memória tudo aquilo que a gente já ouviu. E eu queria trazer à memória isso. Queria trazer à memória que aqueles que creram em Jesus Cristo têm a vida eterna. Que nós recebemos a dádiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus por nós veio dele e não de nós para ele. E Deus não começou a nos amar porque nós o amamos, mas nós o amamos porque ele nos amou. Então eu queria trazer à memória de vocês essa grande salvação que nos foi outorgada, que nos foi dada. Que Deus seja assim glorificado na vida de vocês. Eu peço que a palavra do Senhor esteja no coração de cada um de vocês para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus a todos assim o abençoe, meus irmãos. Estejam orando para que a gente possa voltar o mais rápido possível. Deus é um Deus poderoso que pode dissipar todo esse mal. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.